Bom dia, pessoal. Pessoal, eu fiz um vídeo de Indiana Jones, a história de Indiana Jones, e me disseram tanto que pra tu gravar, tu foi gravar logo no banheiro, pessoal. O banheiro aqui é onde mais fica melhor o som e onde mais eu tenho privacidade. Aqui na minha casa, é onde mais eu tenho privacidade e onde fica um som bom, um som melhor. E eu tenho o meu estúdio, eu montei um estúdio, só que eu gastei R$7.000 para montar. Só que, como eu digo, lá não tem privacidade. O meu quarto fica vizinho, o quarto da minha irmã é chata e fica zoada lá. Tem minha sobrinha, tem outras pessoas que ficam conversando. Aqui é mais acústico e quando eu tiver mais privacidade eu vou fazer lá no meu quarto, onde tem tudo. Lá tem todo o meu equipamento, câmera, tudo, e tem o mapa mundi, tem tipo um escritório. Mas enquanto não, eu estou tendo mais privacidade aqui no banheiro. Bem, pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, como muitos sabem, ela começou em 1939, com a invasão da Polônia. Mas bem antes de 33 para cá, quando Hitler já botava a mão na Alemanha e já criava a Alemanha nazista, existia uma guerra interna na Alemanha. Hitler vinha matando, massacrando os alemães que eram contrários ao regime nazista, que não eram de acordo, e os que eram judeus. É tanto que muitos alemães saíram antes da Alemanha explodir a guerra, estourar a guerra em 1939. Muitos vieram antes. Bem, como eu estou falando a vocês, em 1938 Hitler tirou 2 dias para destruir sinagogas, para templos religiosos, para destruir muitas coisas, que o principal dele era ter só um Deus na Alemanha, era o Deus Hitler. Os focos eram para ser todo virado para ele. Não era para ter Jesus Cristo, não era para ter Jeová, as testemunhas de Jeová, não era para ter. A Alemanha era para servir a só um Deus, Deus Hitler, o ditador Hitler, fundador da Alemanha nazista, do partido nazista. Bem, como eu estou dizendo, em 1939, ele já vinha anexando, ele anexou 3 países à Alemanha, não houve resistência militar. Ele anexou a Áustria, a Tchecoslováquia, uma parte da Tchecoslováquia, depois anexou o resto, e sempre os ingleses, os vermelhos que eu chamo, que eles são de luta mesmo, sempre os ingleses e os franceses vinham tentando frear Hitler, porque eles já sabiam que tinha havido na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vinha de uma derrota grande e um sentimento de angústia, e Hitler vinha implantando ódio na população e implantando uma raça superior. Ele, como todo mundo sabe, eles diziam que a raça ariana era superior. A sua própria raça, o povo do seu próprio país, eles matavam. Não era para ter gente com nenhuma deficiência física, deficiência visual, nenhuma deficiência. Era para ser uma raça superior, a raça ariana. E os ingleses e os franceses, como eram vizinhos, e são democracias, são países democratas, livres, que lutam por a liberdade de todos os países, eles vinham tentando frear a Alemanha, para eles não invadir, não matar, não explorar. Os países vizinhos, que um dia que eles fossem invadindo ia chegar até eles. E aí eles deram início a Polônia. Foi o 4º país, foi aí onde começou. Eles entraram bombardeando a Polônia, bombardeando com seus blindados, tanques de guerra. Foi aí onde começou a Segunda Guerra Mundial, em 1939. E aí a Inglaterra e a França declarou guerra à Alemanha nazista, à Alemanha de Hitler. Bem, antes disso, diz a história que Hitler tinha combinado com Stalin
Stalin é o ditador da União Soviética, hoje da Rússia, né? Ele é o ditador, ele tinha combinado deles dois dividirem a Polônia, o país Polônia. E Hitler, ao ter dominado, ter destruído a Polônia, ter invadido a Polônia e ter conquistado a Polônia, com muita maldade e crueldade, ele não aceitou dividir a Polônia com Stalin. Quer dizer, dizem que os russos são bonzinhos, eu não vejo nada de bonzinho nisso. Ele não aceitou em dividir a Polônia com Stalin. Assim, Stalin se resguardou, saiu, e aí Stalin, com medo, fez um acordo com ele de não agressão à Rússia. Não agressão à Rússia, à União Soviética, que é a antiga Prússia. Prússia, União Soviética e Rússia. Ele fechou esse acordo. E Hitler já vinha lutando contra a Polônia, que a Polônia não durou, parece que eles não resistiram 6 dias de batalha, a Polônia não resistiu. E aí ele foi anexando os países, foi os países que não davam para invadir, que não tinha resistência, ele anexava. E assim foi vários países que eles foram anexando. E ficaram lutando contra a Inglaterra e a França. Com o passar do tempo, os alemães resolveram entrar na Rússia, invadir a Rússia, a União Soviética. E a União Soviética foi uma batalha forte, foi uma batalha de verdade na União Soviética, e a União Soviética recuou, pois a União Soviética contava com o seu inverno. E a Rússia já vinha combatendo em vários lados, vários países. Em 1941, os americanos entraram na guerra. Como vocês sabem, foi atacada a base deles, a base de Pearl Harbor, foi explodida pelos japoneses. E eles foram enfrentar o Japão e mandaram 500 mil soldados em 1944 para a Inglaterra, para ajudar os ingleses. Os ingleses foram o único país que resistiu aos ataques nazistas. Eles perderam a maior parte do território deles, mas eles foram os únicos. Por isso que eu chamo eles de vermelhos, os vermelhos. Quando você mexe num formigueiro, não sai as formigas tudinho para brigar, pronto, são os vermelhos. Ele e os americanos. Eles foram o único país. Para mim, a Rússia recuou e esperou o inverno. E eles não, eles resistiram lutando. Com a resistência do exército, com a resistência familiar, os ingleses. Quer dizer, Hitler já combatia vários lados, já estava combatendo vários lados. E ele foi entrar na Rússia. Foi lutar contra a Rússia. O maior erro de Hitler foi querer ir a Moscou. Conquistar Moscou. A cada palmo de terra era contado para Hitler. E o exército de Hitler pediu para recuar, o comandante do exército, que queria ou recuar ou parar por algumas semanas, alguns meses a batalha, porque não estava vindo suplemento e nem armamento para os soldados nazistas. E Hitler não concordou em recuar, não concordou. Mandou o exército dele, o exército nazista, continuar. Foi aí onde ele fez a maior burrice dele, porque o exército dele continuou a batalha frente à Rússia. Os russos recuaram, esperaram o inverno, e enquanto ele estava sendo combatido por os ingleses, por os americanos estavam em todo o solo, os americanos estavam no solo francês, estavam no solo inglês e estavam no solo italiano. Em 1944 foi mandada nossa tropa aqui, a tropa brasileira. Depois de Hitler, a Alemanha nazista ter afundado 36 navios mercantes brasileiros. Os Yankees, os americanos, tinham uma parceria com o Brasil, que era a compra da borracha. O Brasil produzia borracha, tanto que no tempo dos anos 40, teve uma grande
um grande avanço na exploração das seringueiras aqui na Amazônia, que era produzir a borracha. Uma vez eu perguntei, não sei para quem foi, para que era que os Estados Unidos compravam borracha? Para os pneus dos carros, dos caminhões, para os pneus e para outras coisas. Os americanos compravam a borracha do Brasil. E assim o tio Sam foi fazendo na cabeça dos brasileiros. Apesar dos brasileiros, o nosso presidente, ter uma simpatia por o regime nazista e por o regime de Mussolini. Que o regime de Mussolini era homens fortes, homens saudáveis. E tem a propaganda, até você pode olhar, tem a propaganda de o Brasil fazendo essa propaganda. Simpatizando com o regime nazista e simpatizando com o regime fascista, que era o regime de Mussolini, o ditador da Itália, o ditador italiano, que foi o verdadeiro covarde, lutou contra os países mais fracos, que eram os países africanos, que não conseguiam vencer nem a fome. Os países africanos não tinham exército, as armas que ele tinha eram as armas artesanais, e que não estavam conseguindo vencer nem a fome. É tanto que a história de Mussolini é tanto esquecida. Não tem muita história sobre o combate deles na África, por o fato de ele não ter enfrentado nunca um país à sua altura. Bem, como eu estava falando, tinha essa simpatia, mas o tio Sam fez essa parceria com o Brasil. O Brasil começou a fabricar tanques de guerra, o Urutu, um dos melhores tanques de guerra. O Brasil fabricou, o Brasil vinha lucrando com isso, com a guerra. É como eu estou falando, os alemães, quando o Brasil cortou relação com a Alemanha e se juntou aos aliados, que era o caminho do bem, é o caminho certo, Hitler ficou com raiva e afundaram 36 navios mercantes e o Brasil ainda não queria entrar na guerra. Não queria, e o tio Sam foi lá dando corda. Dizem as línguas que quem afundou esses navios foi os americanos mesmo. Os americanos afundaram os navios do Brasil para dar corda para os brasileiros entrar na guerra e ajudar eles. Mas diz a história certa que quem afundou esses navios mercantes foi os alemães. Com raiva dessa que o Brasil tinha rompido com eles e tinha se juntado aos aliados. Como eu estou dizendo, e Hitler, quando os alemães quiseram entrar em Moscou, e a Moscou mais longe, uma cidade mais longe, Hitler endoidou por Moscou e que o seu chefe do exército disse que não podia, queria recuar ou passar alguns dias, que viesse suplemento. Hitler mandou o exército avançar. E mandou, em vez de Hitler pegar 100 mil soldados e botar para ajudar eles lá, Hitler emprestou 100 mil soldados ao exército de Mussolini para combater o front, a frente africana. Como se diz, ele achava que os alemães eram superiores mesmo, era uma raça superior. Mas não, os alemães estavam se preparando havia uma década se preparando, tanto com produção humana, tem uns vídeos, eles se preparando com produção humana, as mulheres parindo, já com o intuito dessa guerra, vinham se preparando com tecnologia de guerra e vinham se preparando com todas as formas de guerra. Eles já vinham se preparando. É como se o Brasil pegasse sua economia e voltasse para a guerra. Nós ia ser a maior potência bélica do país, se nós fosse fazer como a Alemanha. Por quê? Porque você tirava a nossa produção agrícola, produção agrária, produção de várias coisas e ia produzir para a guerra. Quer dizer, o Brasil podia ser freado, mas ia ser difícil. A Alemanha nazista, quando Hitler assumiu o poder, ela já vinha produzindo armas, produzindo tudo, bem antes da Primeira Guerra começar. E vinha produzindo seres humanos para a guerra. Como eu estou dizendo, Hitler emprestou 100 mil soldados para a Itália, para Mussolini, e deixou a sua frente com a Rússia praticamente sem soldados. Os soldados, como não estava tendo abastecimento de comida nem de nada, e como veio o inverno, muitos soldados na frente que estava combatendo a frente da Rússia, combatendo a União Soviética, muitos soldados morreram de
Dizem que teve confronto, teve vários confrontos lá em Leningrado, que foi Stalingrado, que hoje é Volgogrado. Dizem que foi a maior batalha da guerra. Foi a maior batalha entre os alemães e os russos. E, como é que se diz? O exército russo recuou e o exército alemão, sem vir suplemento, comida, armamento, eles foram morrendo de fome. A história que eu sei é que os russos só passaram por cima dos cadáveres. A Alemanha já vinha combatendo a França, a Itália e outros países que eu não venho me lembrar agora, a todo o seu redor. A Alemanha estava inimiga de todos os países. E os americanos soltaram soldados por todos os países para combater. A Alemanha vinha sendo atacada de todos os lados. Os russos foram os primeiros a chegar na Alemanha. Foi os primeiros. Como eu estou dizendo, o inverno russo fez com que eles morressem de fome. E os russos vieram passando por cima dos cadáveres. Eles chegaram à Polônia e encontraram num campo de concentração Auschwitz. Eles viram a maldade que os alemães estavam fazendo com os poloneses, experiências humanas, todo tipo de maldade. E aí eles levaram à frente, foram até Berlim. Tem uma entrevista que pergunta por que os prédios lá em Berlim, quando eles chegaram em Berlim, porque os prédios lá todo caíram, só o buraco, e porque os russos continuavam atirando. E o soldado russo disse porque eles estavam felizes e alegres com a vitória, e não queria deixar a vitória escapar. De todas as formas, os prédios, mesmo estando bombardeados, sem ter ninguém, eles continuavam bombardeando, porque queriam confirmar a vitória em cima da Alemanha nazista. E como é que se diz? Quando os russos foram primeiro a chegar, a Alemanha ficou dividida por a Alemanha dominada por a Rússia e a Alemanha dominada por os Estados Unidos, por a democracia. E a Alemanha, eu não vou me lembrar qual era o regime da Rússia, que era o regime de ditadura. Mas ela ficou dividida, a Alemanha, entre esses dois países. E o maior polo, pessoal, de nazista, eu acredito que do mundo, dizem que o maior polo de nazista da nossa América foi na Argentina. A Argentina foi quem mais acoitou os nazistas lá. Dizem que os nazistas lá tinham vida de luxo. Vocês imaginam se a Alemanha tivesse vencido a guerra? Vocês imaginam como era que a Argentina ia fazer com nós brasileiros? Como era que os argentinos iam fazer com nós brasileiros? Você imagina? Eles eram o maior apoiador da Alemanha. E dizem até que Hitler não morreu. Hitler foi morar muitos e muitos anos de sua vida na Alemanha, vivendo vida de rei. Tem aviadores, os melhores aviadores alemão deram aula no exército argentino. Tem na história. Eles deram aula ao exército argentino. Bem, pessoal, como eu estou dizendo, os aliados venceram a guerra, dando fim à Segunda Guerra. A bomba que foi soltada em Hiroshima, eles foram o último a se render, os japoneses. Foi soltada a bomba, apelidada por Little Boy, em 45, em 6 de agosto de 1945. Foi soltada a bomba em Hiroshima, apelidada por Garotinho. Botaram os americanos dela, botaram o apelido dela de Garotinho. Ela foi soltada, eram 3 cidades. Aí foram os aviões, 2 aviões, para ver qual era o melhor tempo para soltar, a cidade que estava com um clima melhor. E os 2 aviões avisaram que era a melhor que tinha era Hiroshima. As 3 cidades eram Hiroshima, Nagasaki e outra cidade, que eu não me lembro do nome. E os aviões avisaram. E eles soltaram a bomba
apelidada por eles, o Garotinho, em Hiroshima, matando instantaneamente 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. Ela era avisada, a cidade de Hiroshima, porque ela tinha bases militares e tinha rede de comunicações nela. Mas ela só tinha, a população dela era 85% de civil, só tinha 15% do exército. E foi soltada nela, matando instantaneamente 60 mil japoneses lá, 60 mil daquela cidade lá. Com poucos dias foi soltado um em Nagasaki. Mesmo assim o exército chinês não quis se render, Eles achavam que quando os americanos chegassem no litoral japonês, vendo aquela carnificina, aquela morte, os americanos podiam se render, iam se render. E os americanos avisaram que não era uma bomba normal, quando foi soltada a bomba em Hiroshima. E mesmo assim o imperador japonês não deu resposta, não, como calado ficou. Aí foi soltada a Nagasaki. E eles continuaram lutando. Com 3 semanas depois foi que eles foram se render. O Império Japonês foram se render. E assim deu fim à Segunda Guerra Mundial, pessoal. Em 1945. Começou em 39 e terminou em 45. E era isso que eu queria falar, só para vocês, por a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, eu vou ficar postando vídeo sobre a Segunda Guerra. Eu vou postar vídeo. O próximo vídeo que eu vou postar vai ser sobre a Itália de Mussolini, o regime fascista dele. Eu vou postar, vai ser sobre a Itália de Mussolini, o próximo vídeo que eu vou postar. Eu já lia sobre a Segunda Guerra Mundial há muito tempo eu já lia. Já tinha um conhecimento, é tanto que para falar isso eu não estudei nada, eu já sabia. E eu vou ficar fazendo vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, pessoal, Segunda e Primeira Guerra Mundial, para vocês. Agora vocês imaginam se o Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, com o apoio dos argentinos, o que eles não teriam feito com nós aqui do Brasil. Vocês imaginam aí, viu? Não é à toa que aqueles filhos da puta perderam as Malvinas para os ingleses, né? Não é à toa. Eles apoiaram muita gente ruim, muita gente que matou criança, em campo de concentração, criança de 1 ano, 2 anos sendo fuzilada com um tiro na cabeça, criança de 1 ano, mulher grávida, entrando em câmara de gás, e eles botavam as pessoas nas salas e diziam, os alemães, tá vendo essa chaminé ali? Tá vendo aquela fumaça? Tá saindo sua mãe, seu pai e sua família naquela janela. Era em Auschwitz. Dizem que morreu mais de 1 milhão de pessoas lá em Auschwitz e mais de 6 milhões de judeus. Isso aí o mundo todo sabe. Pois é, pessoal, é o que eu estou dizendo. Eu vou fazer vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu gosto, sou fã, não sou fã das atrocidades, mas sou fã sim da história da Segunda Guerra Mundial, da bravura. E principalmente da bravura dos americanos, que eles saíram do seu país para lutar lá. Como eu falei, em 1944, o Brasil foi à Itália. Não sei qual data, ele também lutou na Alemanha, num monte não sei o que lá que ele lutou. Eu vou falar sobre isso. E tinha uma canção do Brasil, composta na guerra, eu não me lembro muito bem da canção, navega barquinho, para o mundo ver a nossa raça, que nossa raça tem valor. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar. E obrigado, viu? Eu vou postar vários vídeos sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, certo? Você faça um vídeo mostrando as imagens aqui do que você está falando. Não tenho conhecimento e nem tenho tecnologia de computação para fazer isso. Vou fazendo como dá para fazer. E obrigado. E eu vou fazer muitos vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial, pois eu gosto da história e da bravura dos soldados. E olha só, pessoal, eu estou no banheiro mesmo.